Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa videoaula, né? Muito bom dia a todos. Vamos dar sequência aqui ao nosso capítulo 6, Espaço Agrário Brasileiro, né? Lembrando que na última aula eu tratei com vocês a respeito das principais características da pecuária, da agricultura, né? E também do extrativismo no Brasil, sendo as principais atividades primárias que geram então recursos para a indústria e posteriormente para o comércio. Na aula de hoje a gente vai tratar especificamente sobre a agricultura, né? Os seus fatores, as suas políticas e os problemas que ela enfrenta. O que a gente consegue observar inicialmente a respeito da agricultura são os seus fatores naturais. Para a gente praticar a agricultura, né, são necessários aí alguns fatores, entre eles principalmente a questão do clima. Não adianta eu pegar ali um hectare de terra e começar a plantar e não levar em consideração a questão do tempo, né? Avaliar os períodos do ano, quais são os períodos de chuva, quais são os períodos de sol, se o tipo de solo ele é propício, né? E aí a gente tem que identificar essas variantes. Então, por exemplo, a gente vê aí temperatura. Eu não posso plantar qualquer tipo de cultivo em qualquer lugar. Então tem alguns cultivos agrícolas que não se adaptam muito ao calor, como por exemplo o trigo. Já alguns, como o caju, são extremamente propícios para esse tipo de clima. E assim, consequentemente. Então a avaliação do clima é uma parte. A outra é a questão da umidade. Não adianta eu ter uma área de clima bom se não tem chuva, ou se tem pouca chuva. E aí também entra em consideração esse fator, né? Porque a água é base. Tanto que no Brasil a maior parte da água disponível é encontrada justamente, né, na agricultura, que a utiliza para irrigação. É uma das principais áreas do Brasil que consome água. Então é aí que a gente consegue visualizar essa questão, tá ok? Então aqui são os dados chamados de fatores físicos da agricultura. Bom, o clima, né? A gente vai citar aí, por exemplo, alguns tipos climáticos que dificultam a prática. O clima muito frio, que é o chamado semiárido, que a gente encontra no Nordeste. Também temos o árido, que é o clima de deserto, e o clima polar, que é o muito frio. Então esses aqui são os fatores que não ajudam na agricultura. Com exceção desses três, os demais eles têm algum tipo de dano, mas assim, não severo. Tá? Já os solos, a gente vai encontrar aí alguns tipos no Brasil que são muito bons para esse tipo de prática. Por exemplo, o solo massapé, encontrado lá no Nordeste, e o mais conhecido no Brasil é o de terra roxa, né, que é aquele que foi utilizado muito na plantação de café, né, de laranja, porque é um tipo de solo que tem resquícios de basalto, que é um solo vulcânico muito antigo aqui no Brasil, que se originou na época que existia vulcões. Então esse tipo de solo é muito bom, tá? Então são alguns dos variantes. Quando não há o solo propício, né, o agricultor ele passa a desenvolver esse solo com a utilização de técnicas, tá ok? Então vamos seguindo aqui. Bom, aí o solo, quando ele é mal utilizado, a gente vai encontrar, por exemplo, os danos causados a ele, né? Quando você utiliza muito solo, por exemplo, para um tipo de cultivo, você vai danificá-lo, porque ele vai perder os nutrientes, ele vai perder a capacidade de absorção e não vai dar produtividade, né, que se espera. Tá? Então, por exemplo, aí, a erosão é um dos problemas, né, que o solo sofre justamente por conta do seu mau uso. Então aqui são alguns dos danos criados justamente com a questão do mau uso do solo. Bom, na sequência aqui a gente vai tratar sobre os problemas que envolvem o meio rural. Um deles é a chamada concentração de terras e as reformas agrárias. Muito tempo se discute a questão de se dividir as terras no Brasil. O que a gente consegue visualizar hoje é que a maior parte do território está nas mãos de poucas pessoas. Mas como é que isso acontece, né? Isso é fruto histórico. Eu vou chegar nessa parte com vocês. E aí, com o tempo, essas terras são passadas de pai para filho e ficam, né, permanecendo nas mãos de poucos. Enquanto que a maior parte dos agricultores brasileiros não tem esse acesso. Então essa é uma das discussões que existe
em torno da questão de terras. Então, a busca por uma divisão igualitária era histórica no Brasil. A gente vai começar a encontrar a divisão de terras na época do Dom João VI, na época do Brasil Colônia. Nesse período tinha uma política chamada de Seis Marias. O que é isso? Quando alguém servia a coroa, ela geralmente recebia como pagamento lotes de terra. Quando o governo atraía imigrantes, ele doava as terras. Então, a única forma de você ter terras no Brasil era quando a coroa dava essas terras para você. Ok? Então, isso foi revisto na época do Dom Pedro, que criou a chamada Lei de Terras. O que é isso aí, né? A Lei de Terras veio justamente para dizer o seguinte: você só poderia ser dono da terra se você pudesse pagar por ela. Nessa época, a maior parte da população do Brasil era formada por pessoas com baixa capacidade financeira. Consequentemente, não teriam condições de comprar terras. Então, os únicos que poderiam fazer isso eram os nobres ou os ricos da época, que geralmente eram formados por um grupo muito seleto, pequeno. E aí chegamos aí nos anos 60, com a criação do Estatuto da Terra, que definiu as bases para a distribuição dessas áreas no Brasil, distribuiu os chamados minifúndios, os latifúndios, e ela foi revista no ano de 1988 com a chamada Reforma Agrária, que na prática significa distribuição de terras. Mas o que a gente consegue observar hoje é que essa questão de distribuição de terras no Brasil ainda não foi solucionada porque há muito interesse, principalmente político e econômico. Bom, na sequência aqui, vamos tratar sobre a chamada Revolução Verde. A agricultura do Brasil é conhecida mundialmente por conta da sua alta produtividade. Isso aí está associado justamente à implementação de tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo, por um dos órgãos, por exemplo, a Embrapa, que desenvolve tecnologia e aplica na agricultura, justamente para que as áreas plantadas possam produzir um número cada vez maior de cultivos em menor tempo, cultivos mais resistentes, inseticidas, que são chamados agrotóxicos, transgênicos, que são sementes modificadas em laboratório. Isso tudo é um tipo de tecnologia. Então a gente fala sobre Revolução Verde no Brasil, geralmente ela está associada à alta tecnologia. Mas aí tem as críticas em relação ao uso desse tipo de inovação. Por exemplo, os prejuízos ao meio ambiente. Aí nós temos aí a poluição do solo por conta dos agrotóxicos, poluição do ar, destruição de cultivos. A questão social é que ela gera uma exclusão, porque esse tipo de tecnologia é muito cara. E aí só uma pequena parcela da população desse setor vai ter acesso, geralmente os que têm muito capital para investir. E econômica, já que as interferências climáticas, o uso de produtos químicos, escassez de recursos naturais, entre outros, o uso da água nesse caso, é uma questão que tem que ser avaliada, porque a agricultura, de modo geral, consome muita água dentro dessa produtividade. Então vamos seguir aqui. E aí nós chegamos na parte final do nosso capítulo, que tratou a respeito do espaço agrário brasileiro. Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Tentei abordar aqui de maneira mais prática e didática com vocês. Tá bom? Então, até a próxima aula.